Oi, gente. É um prazer estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre como potencializar a influência digital de vocês. Isso é uma coisa que vocês já fazem bem, isso vocês já são de alguma forma influenciadores digitais. Tanto quanto aquelas pessoas que a gente às vezes segue no Instagram, quer saber um pouco sobre a vida delas, isso vocês já são. Mas o que a gente quer é fortalecer esse trabalho de vocês, para vocês e para tudo que vocês fazem em nome da Herbalife. Então, o nosso trabalho aqui basicamente vai ser dividido em 4 módulos diferentes. O primeiro, que é esse que a gente está vendo agora, é sobre cenário. Ou seja, eu vou contar um pouquinho para vocês do que está acontecendo no mundo, para vocês entenderem o tamanho e a importância disso tudo que a gente vai falar ao longo dessas 4 aulas, né? O segundo módulo vai ser sobre narrativa e storytelling. Eu sei, storytelling é um daqueles nomezinhos complicados, mas calma que a gente explica direitinho do que se trata. Depois a gente vai falar de interações, a parte importantíssima, vocês falarem com as pessoas que entram em contato com vocês nas redes sociais, e as ferramentas, ou seja, o que vocês vão usar, que plataformas de redes sociais vocês podem usar. E depois as melhores práticas e impulsionamento, ou seja, é um jeito de vocês publicarem um post muito legal, muito bacana. E aí, o que eu faço com ele? Eu quero que ele chegue em mais gente. Como eu faço para isso? A gente tem aqui as regrinhas para vocês fazerem tudo isso sem se preocupar, sem ter dor de cabeça. Então vamos lá. O nosso primeiro módulo, cenário. Quando a gente está falando de cenário aqui, a gente está falando de 72% dos usuários da internet no mundo todo, utilizam algum tipo de rede social. Esse número, ele pula para 89% quando a gente está falando da galera entre 18 e 29 anos. Aí você pensa, tudo bem, é normal, rede social é coisa de jovem mesmo, né? Não, não é bem assim. A gente está falando que 60% dos usuários entre 50 e 60 anos utilizam algum tipo de rede social, qualquer que seja. Facebook, Instagram, o LinkedIn, enfim. E o mais legal de tudo isso, a gente tem em mente que 71% desses usuários, eles usam essas redes sociais por meio de um dispositivo móvel, o celular, né? Então, assim, esse computador que você tem aí no seu bolso hoje, que te acompanha para tudo que é lugar, que você vive grudado nele, ele é mais importante até para esse público com quem a gente quer conversar do que o próprio computador que ele tem em casa. Então, muito legal a gente ter isso em mente sempre que a gente vai produzir algum tipo de conteúdo. A maior parte das pessoas que estão ali vendo aquele conteúdo estão vendo via celular. Então não pode ser uma imagem muito pequena, porque senão ela não enxerga na telinha, enfim. Tenham sempre isso em mente. Legal. E como é que fica isso então no Brasil? Bom, se no mundo a gente está falando que 2,46 bilhões de pessoas já contam com as redes sociais na rotina delas ali no dia a dia, trazendo isso para o Brasil, nós estamos falando de um total aí de 93,2 milhões. Assim, a gente é o país com mais usuários em redes sociais na América Latina toda. Esses 93 milhões de pessoas aí, eles passam 650 horas por mês em redes sociais. Isso quer dizer que mais de 80% do mês eles estão pendurados em alguma rede social. Enquanto estão conversando com os amigos no bar, às vezes até quando estão no celular no carro, se for o caso, enfim. É muito tempo, de fato, consumindo esse conteúdo. Eles postam conteúdo, mas principalmente eles consomem esse conteúdo. Dão like, compartilham. Então, é com essas pessoas que passam esse baita tempo penduradas no celular que a gente quer falar. Então, o que esses números todos querem dizer no fim das contas? Querem dizer que as redes sociais têm um baita papel relevante na decisão de compra também. Nas decisões de comportamento das pessoas, mas também na decisão de compra. E isso tanto na loja física quanto na loja virtual. Então, assim, 77% dos consumidores de uma pesquisa, né, que foram ouvidos por uma pesquisa da PwC, eles informaram o seguinte, que as informações que eles obtiveram nas redes sociais, aí seja por meio dos comentários que um amigo fez, ou lá num perfil da loja, ele entrou, viu os comentários que as pessoas estavam fazendo sobre um determinado produto, tiveram impacto direto na decisão de compra dele. Ou seja, e não só na decisão de compra virtual, né? Não só aquilo que ele foi lá e comprou na loja, no e-commerce. Não. Às vezes pode ser até uma decisão de compra na vida real, no físico. Ele estava passando pela rua, viu a loja cujo post ele tinha visto antes. Opa, peraí, vou entrar aqui nessa loja para ver se aquele produto que eu vi lá, muito bacana, está à venda, está por um preço bacana mesmo, agora eu vou poder mexer, vou poder manusear o produto. Mas tudo começou ali, nas redes sociais. Então, é isso. A gente sabe que o impacto que a gente tem em redes sociais, ele não se fecha só nas redes sociais. Ele está
no mundo, inclusive no mundo físico, que hoje não tem mais divisão entre isso, né? Entre o que é físico e o que não é, tudo misturado, online, offline, é tudo uma coisa só. A gente tem aqui algumas tendências em redes sociais que a gente queria compartilhar com vocês, que era importante vocês entenderem. A primeira delas é o seguinte: a homepage, como a gente conhece, morreu. Então, as pessoas, elas não querem mais que o conteúdo esteja lá na frente para elas encontrarem. É o contrário, elas querem que o conteúdo seja encontrado por elas nas redes sociais, na timeline delas. Então ninguém mais hoje entra lá em www.algumacoisa.com.br. Não. Elas querem que as redes sociais tragam esse conteúdo para elas naturalmente no dia a dia. Ela entrou no Facebook, ela entrou no Instagram, ela entrou no Twitter. O conteúdo vem para elas. O que a gente chama de curadoria de conteúdo, né? Um portal, por exemplo, do tamanho do UOL, que é um dos maiores portais de notícias do Brasil, eles têm uma equipe imensa de redes sociais. É uma equipe que não só produz conteúdo especificamente para as redes sociais, mas também pega aquilo que está entrando no portal e divulga nas redes sociais. Ou seja, é um jeito de fazer com que ninguém perca nada nunca. Entrou uma matéria legal lá, vai parar na página principal do UOL? Vai parar na página principal do UOL. Mas isso não é o bastante. Precisa ir parar no Facebook, precisa ir parar no Twitter, para as pessoas que seguem o Facebook do UOL, para as pessoas que seguem o Twitter do UOL, poderem ter acesso a isso. Então, a frase que a gente costuma dizer aqui é: as redes sociais são a nova homepage dos sites. Por que a gente está falando tanto isso? Porque se vocês tiverem em algum momento que dá um link para um site legal, que as pessoas acessem, enfim, esse link precisa estar nas redes sociais. A gente não pode pensar, a pessoa vai lá entrar www. Não. O link tem que estar lá. O link, inclusive, direto. É para um produto, você quer mostrar um produto específico, os detalhes daquele produto específico, dá o link direto para a página do produto. Aí a gente tem essa segunda grande tendência aqui em redes sociais, é uma palavra que pode parecer difícil, edutainment, mas é basicamente uma mistura de education com entertainment ou educação e entretenimento. Isso aqui é uma regrinha simples. Toda vez que você está falando em redes sociais, você precisa falar de um jeito que é divertido, ou seja, que a pessoa sinta que não é alguém dando uma aula para ela, que não é alguém querendo fazer com que ela engula goela abaixo uma regra. Não, nada disso. Mas, ao mesmo tempo que tem que ser divertido, descontraído, tanto quanto é, por exemplo, o post do amigo dele. Ele está te seguindo nas redes sociais e está seguindo todos os amigos, a família. Aquele tipo de post, o gatinho que o vizinho acabou de adotar, por exemplo, o seu post tem que ser tão legal e cativante quanto aquele. Bacana. Mas mais do que isso, o seu post também tem que ensinar. E aí, quando a gente está falando de ensinar, é ser didático. Às vezes você tem que fazer o conteúdo meio mastigadinho mesmo. Por quê? Porque senão, se ele acha aquilo muito complicado demais, vira paisagem. Ele passa na timeline, ele vai vendo no celular dele, tudo bem. Isso não fala comigo, não conversa comigo mesmo. E pronto, você perdeu aquela pessoa. Então é isso. Misture um pouco de diversão, essa coisa de falar com um lado mais emocional, seja para fazer a pessoa se emocionar do ponto de vista do riso, ou mesmo dela sentir que aquela história é uma história tocante, que fala com ela, e também ensina, né? E aí, essa aqui acho que é a regra de ouro das redes sociais. O algoritmo precisa ser seu amigo. O que é algoritmo? Bom, os algoritmos eles estão em todas as redes sociais, todas elas, sem exceção, no Google inclusive. Mas os algoritmos são pequenos robôs que ficam rodando nas redes sociais, tentando entender do que você gosta. Quando eles entendem do que você gosta, eles em algum momento vão começar a mostrar para você conteúdo que tem mais a ver com as coisas que você gosta. Então, um exemplo. Você é uma pessoa que nas redes sociais segue um monte de notícias sobre futebol, por exemplo. Aí você vai dando like lá em todas aquelas notícias sobre futebol. Legal. A partir de um determinado momento lá na frente, os robôs passam a ser inteligentes o suficiente para mostrar para você só os posts sobre futebol. Os posts, por exemplo, sobre, sei lá, economia, ou as pessoas reclamando sobre política, por exemplo, passam a aparecer menos para você. Isso é natural, é automático, é absolutamente matemática. A gente costuma dizer que, por exemplo, no Facebook, antes de você dar o botãozinho de login, tem
5 mil, 6 mil posts esperando para entrar na sua timeline. Posts de páginas que você seguiu, de pessoas que são seus amigos, que são seus parentes. Quando você clica no botão, os algoritmos rodam imediatamente e esses 5 mil, 6 mil posts viram 300. Então, o que isso significa? Significa que você tem que aprender a trabalhar com esses algoritmos. Por quê? Porque, caso contrário, vira uma bola de neve. Você tem que entender que menos é mais. Não adianta você postar sem parar. Você tem que postar a coisa certa para falar com a pessoa certa no momento certo. Ou então começa um efeito bola de neve. Porque o algoritmo vai olhar para o seu conteúdo e vai pensar assim, ninguém está dando like nisso, então ele não é importante. Como ele não é importante, eu vou passar a mostrar ele para cada vez menos gente. Logo, você também, pessoa física, isso afeta muito as marcas, sem dúvida, mas afeta muito a gente também, pessoa física. Então, você vai passar a ter cada vez menos gente vendo o seu conteúdo. Tem menos gente vendo o seu conteúdo, tem menos gente interagindo com ele, dando like, comentando. Vai ter menos gente interagindo? Pimba, lá estão os algoritmos de novo olhando para você e falando, esse conteúdo não é importante, vou passar a mostrar para cada vez menos gente. E aí vira essa bola de neve da qual eu estava falando. Então, olho vivo com relação a isso, a gente vai falar mais e mais sobre isso nos próximos módulos. Bom, quais são as principais plataformas de redes sociais hoje? A gente tem o Facebook, que a gente costuma chamar de a Rede Globo das redes sociais. É alcance massivo, fala com muita gente. Mas, uma coisa que é importante é que além desse alcance, ele também tem uma coisa de segmentação muito legal. Melhor até do que qualquer outra das redes sociais que a gente tem disponíveis hoje. O que é segmentação? É basicamente eu poder dizer que o meu post vai falar com pessoas de 25 a 30 anos que moram no Rio de Janeiro e são pais de crianças pequenas, por exemplo. Isso é segmentação. Eu sou mais assertivo, mais cirúrgico para chegar no público que eu quero de fato atingir. Aí a gente tem o Instagram, que a gente sabe que vocês usam bastante, que é aquela coisa do conteúdo de consumo, principalmente imediato. Aconteceu alguma coisa, eu tirei uma foto, fiz um stories, fiz uma live e legal, tá na minha timeline. A gente tem o Twitter, que é o local. Não morreu aqui no Brasil, tá? Tem muita gente que fala, declarou a morte do Twitter. Não, ele tá bem vivo, inclusive. Mas é o lugar onde as notícias começam. As pessoas estão lá para consumir, principalmente notícias. E elas começam lá, e é de lá que elas começam a se espalhar, inclusive para as outras redes sociais. A gente tem o LinkedIn, ou seja, que é o lugar onde a gente constrói a nossa identidade corporativa. Então, onde a gente faz aquele conteúdo bacana que um futuro empregador da gente vai ver, enfim, não é só o lugar onde as pessoas estão procurando vaga de emprego. Elas postam muita coisa, tem muito conteúdo interessante, muito conteúdo de qualidade. O próprio LinkedIn diz, inclusive, que por volta de 60%, 61% das pessoas que entram na plataforma hoje estão lá para consumir conteúdo. Elas querem saber mais, elas querem se informar num lugar onde o tipo de conteúdo é muito diferente, por exemplo, do Facebook. Então tem muito conteúdo de pesquisa, tem muito conteúdo de mercado, para elas entenderem o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Aí a gente tem o WhatsApp. O WhatsApp a gente considera também uma rede social, só que é uma rede social restrita, ou seja, ela é tão personalizada, ela é tão... ela causa uma aproximação tão grande para as pessoas que é uma micro rede social, que pode ser, quando a gente está falando de criação de grupos, aqui pode ser uma rede social que tem 30, 40 pessoas, 200 pessoas, mas enfim, é muito diferente do tamanho de um Facebook da vida, por exemplo. Não, eu tenho um micro Facebook dentro do meu celular. E a gente tem o YouTube, que é a produção de vídeo que mistura aí televisão com Google. É importante a gente falar sobre o YouTube, que a gente está falando de uma plataforma que é muito forte também em buscas, né? Ou seja, o Google é a nossa principal plataforma de busca. Toda vez que eu vou buscar alguma coisa, a primeira coisa que eu penso, joga no Google. Só que, logo depois do Google, engraçado, a outra grande plataforma de busca não é um Bing ou um Yahoo da vida, por exemplo, que muita gente nem usa. É o YouTube. Ou seja, o cara entra lá para procurar alguma coisa no YouTube. Como faz? Tem um vídeo explicando como faz aquilo outro. Então, é importante também a gente ter em mente que quando a gente vai produzir vídeos, não podemos esquecer do YouTube, que é um lugar bastante procurado. Por falar em procurar, né, o que as pessoas procuram, então, em cada uma dessas redes sociais?
No Facebook, bom, é o espaço para elas falarem, para elas darem opinião, para elas socializarem. A parte social das redes sociais, né? Elas encontram os amigos antigos da escola, elas encontram os familiares distantes, elas encontram aquele amigo que não vem há muito tempo, enfim, o Facebook está aí para isso. O Instagram é aquele lugar onde as pessoas se sentem parte de uma coisa maior, ou seja, elas se sentem como se elas estivessem vendo os bastidores da vida de alguém, aquele dia a dia, só que com um filtro diferente. Não é um dia a dia chato, não, é um dia a dia que é real, mas tem um filtro mais bacana por cima. O Twitter, como a gente falou antes, é aquela coisa de consumir a notícia quente, antes de todo mundo. Eu quero saber o que está rolando antes de qualquer pessoa. O LinkedIn é o lugar para falar de negócios e, como eu disse, consumir conteúdo. Tem vaga de emprego? Tem, mas hoje é muito menos. Hoje elas querem... É a versão virtual do eu vou naquele encontro de negócios para fazer um aperta-mão, para trocar cartão. Esse é o LinkedIn. Aí a gente tem o WhatsApp, ou seja, é o lugar para falar com quem eu quero sem moderação nenhuma. E o YouTube, que é o lugar onde eu consigo aprender, olha lá o edutainment novo que eu falei lá atrás, é o lugar em que eu aprendo e me divirto tudo junto. É essa mistura de televisão com Google, né? Então, basicamente, essas principais plataformas de redes sociais são o assunto dos nossos próximos módulos. O nosso próximo módulo vai ser narrativa e storytelling, e a gente vai falar bastante sobre o potencial de cada uma dessas redes sociais, principalmente o Instagram. A gente sabe que vocês usam bastante, a gente vai ter foco nisso, mas a gente vai falar sobre o potencial que você tem para contar histórias em cada um desses. Até o próximo módulo.